7 minutos, não é porque estamos numa sexta-feira atípica que não teremos o nosso super quadro Talentos da Band. Toda sexta-feira nós recebemos aqui os nossos colegas, sempre talentosíssimos de todas as áreas, viu? Tem desde o administrativo até a parte das imagens, o que você vê na televisão, a parte do áudio, a nossa técnica do que chega no rádio e é claro que também quem aparece nas telinhas como Roberta Scherer, apresentadora e repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom dia, tudo bom? Olá, bom dia, meninos. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Tudo jóia? Então tá bom, você que também tá começando um plantãozinho e eu já quero começar te perguntando como que começou a sua carreira no jornalismo. Bom, vamos lá. É difícil responder essa pergunta, né? Porque é sempre um conjunto de fatores, mas vamos lá. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu sou de uma cidade bem pequena, chama São Gabriel, é quase Uruguai. Então, me interessei por jornalismo e mudei para Porto Alegre para poder fazer a minha faculdade. Mas isso com quantos anos? Eu mudei para Porto Alegre de verdade com 13 anos para morar sozinha. É cidade, coisa de cidade pequena, que não tem muita estrutura. Eu queria muito passar numa federal, então fui fazer o ensino médio na capital e fiquei. E de lá fiz a Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e também fiz uma mobilidade acadêmica ali, que entre federais pode, com a FRJ, que eu queria muito ter essa experiência de Rio e tive. E foi incrível. E aí na profissão mesmo, no jornalismo, você começa no SBT ou teve passagens antes? Não, eu comecei no SBT de Porto Alegre, e aí fui fazendo um ciclo de cidades e de empresas, né? Fui do SBT de Porto Alegre, aí fui pra Globo do Rio, Band do Rio e aí Band de São Paulo. Na Globo Porto Alegre, não. Não. A Globo Porto Alegre é RBS, afiliada, não fiquei. Pra te falar bem a verdade, assim, das frustrações da profissão, você é um gaúcho, sempre acha que vai trabalhar na RBS e tal. Eu trabalhei um dia na Zero Hora, que é o jornal da RBS, e fui demitida junto com todos os outros estagiários. Porque teve algum problema de contrato da faculdade com a empresa, e aí eles tiveram que desligar todo mundo. Então eu trabalhei um dia e fui chorando pra casa aos prantos, achando que a minha carreira tinha acabado, que era a minha grande chance, essas coisas de quem tá muito jovem na profissão, né? Mas então do SBT do Rio Grande do Sul, você já foi pra Globo do Rio. Pra Globo do Rio. Mas aí faculdade, Exato, estágio, 2016. tudo no Sul. Então, a Globo eu fui ainda estagiária. Eu fiz essa mobilidade acadêmica URGS do Rio Grande do Sul para a UFRJ e ainda fiz um ano como estagiária na Globo, que é um jeito de entrar lá, né? Porque é uma empresa muito grande, às vezes muito fechada e para quem é de fora, e é um jeito de vir muita gente, né, de outros lugares. Então eu acabei indo para a Globo do Rio nesse esquema. Mas aí, quando você tinha 13 anos, acho que a gente pulou uma parte aí, 13 anos, foi do interior do Rio Grande do Sul para a capital Porto Alegre, já pensando na faculdade, você já pensava na faculdade de jornalismo ou era só numa faculdade federal para conseguir estudar e estar na cidade grande? Sim, era essa a segunda opção, era estudar, estar na cidade grande. Eu tive muita dificuldade para me decidir ali no início quando está fazendo vestibular e tal, porque eu gostava de muita coisa. O que faz parte muito da nossa profissão também, né? Você gostar de muita coisa e aí você consegue abarcar isso bastante no jornalismo. Se eu tiver assim que dizer, aquele dia foi o dia que eu pensei, isso deve ser do caramba de fazer. Eu era criança, assim, tinha lá meus 12, 11 anos, e a gente não podia assistir Jornal Nacional, né? Criança, né? Não tem. E a minha mãe me chamou para assistir uma série, a série do Mapa da Fome, do Marcelo Canelas, no JN. Foram 5 dias, e os 5 dias eu assisti com uma curiosidade inacreditável, assim, de entender que existia alguém que era pago para conversar com as pessoas e contar para as outras o que está acontecendo, né? Alguém lá no sertão do Nordeste contar para mim, São Gabriel, cidade pequena do interior, o que acontece do outro lado do país e tudo mais. E aí eu percebi que o mundo era muito maior do que as terras ali em volta, sabe? Acho que aquela primeira sensação de o mundo é muito grande que eu tive na vida foi através do jornalismo. Então, dali me veio muita curiosidade do que era essa tal profissão que falava com gente e mostrava um canto pro outro, né? Mostrava o Brasil pro Brasil e dali que surgiu esse primeiro, assim, essa primeira faísquinha do jornalismo. E aí foi, né? Você vai crescendo, você vai virando adolescente, vai percebendo que que tem facilidade para conversar, que gosta de escrever, que as coisas vão se complementando e aí chegou a faculdade. Mas então televisão. Nunca pensei em televisão na minha vida. Sempre pensei fotojornalismo e rádio. Sempre. Fiz toda a faculdade pensando em fotojornalismo e rádio. Mas aí televisão me apareceu como uma possibilidade. O SBT do Rio Grande do Sul estava contratando estágio, aquela coisa de início, você quer experimentar tudo mesmo. E aí gostei, assim, essa cachaça que é a televisão, porque
você não faz nada sozinho na televisão, né? É impossível você fazer algo sozinho e praticamente impossível você fazer algo da redação. Então, enquanto eu via muitos colegas de rádio e de jornal reclamando que às vezes tem que apurar por telefone e não chega perto do fato, eu percebi que televisão tinha essa vantagem. Então, que eu queria tirar isso. E dali nunca mais saí. E é engraçado, né? Porque muitas pessoas acham que a pessoa chega na telinha, você vê lá no microfone, e de repente aconteceu isso, né? Mas mal imaginam que a maioria dos casos você começa estagiário, fazendo um monte de coisa dentro da redação, né? Entendendo primeiro como é que funciona, como que foi o seu caminho aí até chegar na reportagem. Não, foi exatamente isso. Muita rádio escuta, muita chefia de reportagem na madrugada, que é basicamente ficar ligando de delegacia em delegacia para saber o que está acontecendo. E-mail burocrático. Muito e-mail burocrático. Isso até hoje, né? Não tem jeito. Mas eu cheguei a trabalhar na Globo, né, nesse horário da madrugada, da meia-noite às 7, que foi terrível pra mim, essa madrugada inteira, sabe? Mas foi de muito aprendizado, porque eu tinha aquela coisa de... Eu tava com a TV na minha mão, porque não tinha mais ninguém em alguns horários, né? Então foi bom isso também. Eu fiquei muito tempo na produção e aí comecei a ter minhas primeiras chances na reportagem nessa situação, assim, de cobrir férias, plantão, aquela coisa toda, e aí fui ficando. Porque era meu grande interesse, assim, a rua, eu chegar perto do fato. Como produtora, que pro pessoal que tá ouvindo é quem marca né, as entrevistas e tal, fica mais na redação, eu tinha certos ciúmes, assim, porque eu falava com alguém, marcava tudo, pensava tudo, e quem fazia mesmo era o repórter, então me dava isso. E na Globo você chegou a fazer a produção do Bom Dia Brasil, passou por vários jornais, Bom Dia né? Brasil, JN. Eu fiz uma coisa muito curiosa na Globo, eu fiz o estúdio novo do JN, precisava de alguém para ficar testando luz, câmera, ângulo e tal. E, cara, eu fiz 2 meses de Renata Vasconcelos fake durante a tarde. Ficava a tarde inteira lendo as cabeças do JN, enquanto eles arrumavam luz do estúdio e tal. E a Renata aparecia de noite e fazia um jornal inteiro, né? Eram muitos pilotos para aquele estúdio dar certo. Então foi muito legal, assim, eu tive certa convivência com a Renata e com o Bonner ali. E aí comecei a produzir o JN uma época também, por causa disso. Foi muito legal. E daí depois foi pra reportagem. Aí na Globo eu comecei a ter essas primeiras chances, né? De férias e tudo mais. E aí surgiu o Band Notícias aqui na Band, que era um jornal às 10 da noite, que estava procurando uma equipe nova de reportagem no Rio. E aí tudo casou, assim. Eu queria muito uma chance e eu queria muito uma chance de fazer jornal de rede também. Então, casou tudo e a Band era uma casa que, curiosamente, né, muita gente que eu gostava muito de trabalhar na Globo tinha trabalhado na Band. Então eu tinha essa coisa de que a Band era uma escola que eu não tinha passado. E, de fato, eu acabei vindo pra cá e ficando, e agora é a empresa que eu tô há mais tempo. Quanto tempo já? 5 anos de Band. E aí, Por primeiro cima no de Rio. Grande, 4 de Globo e 3 de SBT. Olha lá, é bastante Aí, 10 coisa. anos, 11. E aí, como que foi essa mudança do Rio pra São Paulo? Porque com 5 anos de Band, você não ficou tanto tempo assim no Rio. Foi pouquinho, foi alguns meses, assim. Eu tava fazendo Band Notícias e... deu o fim de semana que o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. Vocês lembram disso? Uhum. Foi dezembro de 2019. O Flamengo foi campeão da Libertadores num sábado e no domingo os resultados consagraram também o time carioca campeão do Brasileirão. Exato. Foi exatamente isso. Então, eu apareci muito naquele final de semana e todos os jornais e todos os programas e tudo mais. E aí veio o convite para vir para São Paulo. Eu já tinha sinalizado que eu tinha essa vontade de São Paulo e já tinha muito tempo, mesmo antes do Rio. Eu tinha uma coisa com São Paulo, a capital do país, como quantidade de gente, assim, de coisa acontecendo e tal. É o centro do país, melhor dizendo. E eu já tinha essa vontade há muito tempo. Então, juntou a fome com a vontade de comer, assim. Eu já estava noiva na época, meu marido, hoje marido, morava aqui em São Paulo, eu no Rio, e a gente estava nessas. Eu puxando ele pro Rio, ele me puxando pro São Paulo. Quando veio o convite, fechou todas. Aí vim pra cá. Mas essa questão de mudar, porque a mudança ela faz parte da sua vida já desde cedo, né? Você já contou aqui que saiu de São Gabriel. Porto Alegre. Teve ouvinte até que falou que é perto de São Borja, é isso? É a mesma região de São Borja, isso aí. Aí você saiu de São Gabriel, vai pra capital, aí depois Rio de Janeiro, aí São Paulo, não é? Exato. E agora, São Paulo te assustou de alguma forma? É claro que você já esteve, né, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, mas chegar aqui, essa grande metrópole... É uma dimensão muito diferente. Não sei se quem tá aqui toda a vida tem noção disso, assim. É um primeiro lugar muito distante de qualquer segundo no país, de coisa acontecendo, assim. E fora as relações humanas também, né? Imagino que em São Gabriel você, né, devia conhecer o pessoal da vendinha, não tinha isso, tudo... Roberto? Tinha, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. O meu pai era médico na cidade e ele acabou morrendo num acidente
bem trágico, ficou um pouco famoso ali na região. Então, tinha essa coisa da a filha do finado, que era terrível, diga-se de passagem. Mas era muito carinhoso também. Então, a cidade, eu tenho muito carinho pela cidade, e a cidade ainda tem muito carinho por mim. Assim, é gostoso ser filha daquela terra, sabe? Eu tenho uma tatuagem com a localização de São Gabriel e tal, porque é muito do meu coração, assim. Mas é isso, eu sempre tive a sensação de que eu sairia de lá. Não imaginei que São Paulo, mas... Você falou São Gabriel, Saiu. só interrompendo um pouquinho aqui tudo, porque na hora que ela falou, até fui pesquisar. É. Eu tenho família em Rosário do Sul. Ah, mesmo que é região. do lado, a né? Grande São Gabriel, E é praticamente. Grande São Gabriel. E é exatamente isso que o Danilo falou, porque aí eu fui olhar aqui, eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Rosário do Sul visitar lá os primos e tal, a gente chegou lá à noite já, porque meu pai decidiu ir de carro, visitar várias cidades no caminho e tal. Aí a gente chegou lá, o tio do meu pai falou assim, Danilo: ah, vocês chegaram, tá tarde, mas vamos fazer um churrasco. Ele ligou pro dono do açougue, que tava fechado, ele morava nos fundos do açougue, e o cara falou, não, vem cá que você pega a carne e amanhã você me paga. E rolou o churrasco a noite inteira lá da família. É muito diferente. Aqui em São Paulo você sentiu também que as relações são muito mais aceleradas? Ah, te falar, não. Assim, pior que não, porque uma vez que você encontra seus cantinhos, o pessoal foi muito acolhedor comigo, assim. Uma vez que você conhece, que você é vizinho e tudo mais, uma vez que isso aconteceu, foi, assim. Realmente assusta a proporção, porque uma vez que você é amigo de todos os donos de uma vendinha açougue de São Gabriel, daqui você vai ser de um. Mas aquele é amigo de verdade, sabe? Eu tive um pouco essa sensação. Mas eu lembro muito de me assustar com a Barra Funda. Foi o primeiro lugar que eu tive em São Paulo, assim, maior. Eu lembro de ter a sensação de que eu estava sendo levada pelas pessoas, sendo carregada pelas pessoas. Porque não existia lugar. Eu nunca tinha andado num lugar como aquele, assim. Só um show e tal, mas é que o lance da Barra Funda é a coisa do fluxo, sabe? Do fluxo te levar. É uma coisa que me impressionou muito na época. Eu lembro de escrever sobre isso. Agora, você trouxe a São Paulo algumas coisas também que isso não tem como perder, né? Às vezes eu vejo lá na redação passando um chimarrão, né? Rola um chimarrão, não tem como não rolar um chimarrão. É a Liana Weber agora verdade. também. Verdade. Você sabe que eu até contei pro Lupato hoje mesmo aqui no Manhã Bandeirantes que eu não costumo tomar, não tomo bebidas quentes, então eu não sei nem o gosto, não sei nem o que é, viu, Roberta? Quer experimentar? Eu vou dar um jeito Posso pra você experimentar, da próxima posso vez. experimentar, mas eu vejo ali passando ali, viu, Lupato? É Mas bom ele não demais, toma gente. nada quente, não É, toma mas café, posso- não toma sopa, Não, é verdade. não vai ser o chimarrão, mas posso né? experimentar, sempre tem uma primeira vez, não é? Não vai Mas- gostar. Não só pela temperatura, mas porque é amargo. Pra te Eu gostar de tomo chimarrão, bebida tem que ser quente e desde não o. gosto. Tem que ser desde pequeno, não tem a menor condição, tem que ser desde pequeno. Mas é bom difícil, demais. Eu tomo né? na praia, no calorão de 40 graus, eu tô tomando chimarrão. Mas não tem a versão gelada? Não tem. Existe o tererê, mas não tem nada a ver com chimarrão. Tererê, isso aí, É o eu tava mesmo tentando lembrar o formato ali, nome. lembra, mas não é versão gelada, é versão Não é o quente, mesmo não. gosto? Não, completamente diferente. Entendi. Bom, aí você contou aqui pra gente, vamos pro lado pessoal um pouquinho, que você já tava noiva quando veio pra São Paulo, o seu hoje marido é daqui, como que vocês se conheceram? Não, ele é gaúcho de Porto E Alegre. você conhecia de lá? A gente se conheceu num trabalho, assim. Ele foi no SBT, inclusive. Olha que coisa. Seu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho. Eu era estagiária e ele foi de São Paulo pra lá fazer um programa, né? Fazer participações nos programas da casa. E eu ciceroneei ele ali e tal. Rolou um clima, mas só isso. Um chavequinho. Só rolou um chavequinho. A minha chefe me puxou de lado e falou pra eu não dar bola pra esses caras de São Paulo, que vem aqui só pra dar uma olhadinha na estagiária. E aí não dei bola mesmo, mas uns anos depois a gente se reencontrou, riu dessa história e tamo junto até hoje. Caraca. Ele é mas- jornalista também, o Cássio é jornalista automotivo, fala de corrida, fala de carro, então a gente acaba se entendendo bastante com isso, né? E Porque você gosta? de corrida? É. Gosto, bastante. Ou aprendeu a gostar? Aprendi mais, né? Eu conhecia só a Fórmula 1, agora eu conheço todas as categorias e mais um pouco, né? E você casou e agora tá numa nova fase, a mais importante de todas? Acho que sim. Acho que a mais transformadora e gigante de todas, sem dúvida, é a maternidade, né? Meu filho tá com 9 meses, o Noah. É meu pequeno Paulistinha. Paulistinha com alma de gaúcho, colorado já desde pequeno. Eu espero. O pai é colorado também? Não, é gremista. Mas é uma loucura, cara. É uma loucura. É outra vida, assim. Eu tô aterrissando na Terra agora. Sinceramente, depois de 5 meses de licença maternidade, voltando ao trabalho agora, eu ainda me sinto outra pessoa. 8 de março.
8 de março. 8 de março 8 ele de nasceu, março, né? Dia da Mulher, isso aí. Foi até noticiado, não Foi, foi? o Jornal da Foi. Band, Melhor da Noite também. Pra Cara, guardar aí. Tava lá, pra- o gurizinho. E, E é a coisa mais incrível. fofa, primeiramente, dizer Ah, ele é que esse lindo dia eu demais. encontrei ele aqui no Café da Band, que Ah, é você verdade, trouxe. é verdade. Coisa mais fofa. É verdade. E como que tá sendo? Você disse que voltou da licença maternidade e muitas mamães já passaram aqui pelo Talentos da Band e elas contam, mas num passado, né? Então, por exemplo, a Adriana Araújo veio, a filha dela já tem 20 e tantos anos. E aí, agora você, tão recente, com essa memória tão fresca. Cíntia Martins veio recentemente também e contou um pouco. Como é que é? Porque a Cíntia ainda fica mais no estúdio. Você tá sempre na rua, não tem horário direito, pode esticar, pode não esticar. É uma loucura? É uma loucura. É uma loucura. A amamentação acaba sendo muito difícil nessa situação toda, né? Porque é rua, a gente sai de manhã, não sabe que horas volta, não sabe onde vai parar, não sabe se vai tirar leite, se não vai, se vai ter onde colocar na geladeirinha lá ou não. Então, tem essa dificuldade logística da coisa e tem uma dificuldade emocional, de organização de cabeça mesmo, que você precisa deixar de lado o filho, assim, porque eu fiquei muito sensível depois da maternidade. Eu nunca fui uma pessoa de chorar, de me sensibilizar. Eu tinha empatia pelas pessoas que eu entrevistava por alguma situação triste, mas eu não sentia a dor dela. E isso começou a acontecer comigo. Eu comecei a dar uma notícia triste, conversar com alguém que passou por alguma situação de violência e comecei a sentir muito mais. Então, quando eu digo que me sinto uma pessoa diferente, é um pouco isso, assim. Eu tô tentando achar um equilíbrio entre a jornalista, que a gente precisa ser mais frio em muitas situações, e a mãe que tá com o coração explodindo e talvez sem dormir tenha me deixado sensível também. É muito novinho, né? 8 de março, mas já te reconheceu em alguma reportagem na televisão? Já aponta ali? Ele fica um pouco confuso. Ele fica olhando pra todo mundo em volta, me procurando. Eu acho que a voz ele reconhece fácil. O visual não, mas a voz ele fica procurando em volta, assim. É muito engraçadinho. Porque eu tô com um sobrinho, vai fazer 2 meses, agora dia 12 de fevereiro. 2 meses não, imagina. 2 anos. 2 anos. 2 anos Agora, 12 de fevereiro, agora. a gente tá em olha só a dezembro. cabeça, né? 2 anos, dia 12 de fevereiro. E agora que começa, né? Então, às vezes no programa eles colocam no YouTube, na televisão, então já começa a reconhecer, mas já com 2 anos, né? É o Noah, não é? Noah. Com quantos meses? Março, abril, 9. maio, 9 meses? É um mês a menos que o da Cíntia, certinho. Acho que ainda não, né, Roberta? Ainda não, é isso, assim, fica um pouco confuso. De onde é que tá vindo essa voz que eu reconheço, mas não é e tal, mas é muito bonitinho, assim. Ele dorme, eu devia dormir junto, mas às vezes eu fico parado olhando pra ele. Quem tem filho pequeno tá ouvindo, a gente vai reconhecer, assim, é uma coisa, é mágico, assim. E quem tem filho grande fala que vai ser pra sempre o bebê, né? Então talvez continue assim por talvez muito tempo. seja, talvez seja. Assim, eu nunca fui tão sensível. É chocante como você muda como pessoa, assim. É maluco. Ô Roberto, você falou que teve a passagem, né, que você acabou num... tem um sonho, né, o gaúcho pensa lá na RBS, aquela coisa toda, não é? Você, na profissão, algo que você ainda sonha, que você ainda pensa, que você ainda gostaria de fazer, já fez externo, já fez grandes eventos, fez Rock in Rio, fez eleições municipais, tragédias, enfim. O que ainda precisa aí para te preencher? Eu não fiz nada internacionalmente ainda, nunca fiz uma cobertura internacional, tá aí uma coisa que eu gostaria muito, de fato, de fazer, assim. Fiz, assim, viagens pequenas aqui em São Paulo, tragédias aqui no Brasil, mas uma coisa internacional tá faltando no meu currículo aí. Mas de reportagem, não de correspondente. De reportagem, De reportagem. Agora com o Noah fica difícil, Mas né? pode Virar pode correspondente. levar todo mundo. Né? Novinho. Felizmente, o meu marido é muito, muito, muito parceiro nesse ponto, assim. Quando a gente conversou sobre se surgir alguma coisa, ele me soltou um bora, vamos junto e te acompanho, pega o hotel do lado e bora lá, assim. Eu tinha muito medo de perder isso que eu gosto muito com a maternidade, sabe? E, de fato, você perde um pouco. Porque não tem como, né? É uma criança muito pequena, ela depende muito de ti, são muitas horas. Parte do cérebro fica em casa, né? Não tem como, né? Você tá muito apegado àquilo. Mas nada como uma estrutura que te ajuda a resgatar o que é importante pra você, além da maternidade, né? Porque isso vai ser bom pro Noah, inclusive. Agora, só para não perder o gancho, viu, Lupato, que já que a gente tá falando de reportagens, de episódios marcantes, nessa trajetória toda, uma que te marcou muito, hein? Ai, é difícil falar uma, né, sempre. Mas eu vinha pensando nisso antes de vir pra cá. Há uns 2 anos eu fiz uma série, chama O Destino do Lixo. Uma série pro Jornal da Band que eu fiz.
E me marcou muito, porque a gente estava falando sobre os 10 anos já da lei de rejeitos no Brasil e tal. E eu estive num lixão no norte do país. E me marcou muito até esse contraste. Eu lembro de falar que o Brasil era Belíndia, né? Que era a Bélgica com a Índia, porque eu tive no Rio, aqui em São Paulo, coisas muito tecnológicas e incríveis de como lidar com esses rejeitos. E fui para o norte do país e vi muita pobreza, muita sujeira, muita gente passando fome, ainda comendo do lixo. Então, isso foi uma coisa que me impressionou muito, me marcou muito. A gente quase foi agredido no lixão, eu e a equipe, porque as pessoas não queriam perder aquilo que eu estava considerando imundo, sabe? Tinham medo que uma vez que a gente chegasse com as câmeras, fechassem, eles não poderiam entrar nem para aquilo, né? Nem para tirar a comida do lixo. E aí nos expulsaram de lá, enfim, obviamente a gente entende. Mas eu acho que isso me marcou muito, assim. Aquilo que pra mim era uma coisa que pra mim já não devia existir, era tudo que aquelas pessoas tinham. Então isso foi uma coisa que me fez pensar muito tempo, sabe? Ficou muito na cabeça e no coração, assim, aquela situação. Não só por ser degradante, mas por ser a comparação, né? São Paulo, Rio com o norte do país. Porque a gente vê muito números, a gente até vê reportagens, mas uma vez que você vê na pele, é outro sentimento. Assim. Você sente, né? Sem dúvida. Olha, tem um ouvinte que mandou mensagem aqui pra você. Bom dia, Vitor. Francisco, motorista de aplicativo. É um privilégio a Roberta de volta. Eu tive o privilégio de levá-la uma vez no meio da pandemia como motorista de aplicativo até a Band. Uma simpatia, uma elegância e parabéns. Muita saúde para o seu filho, para o seu esposo, sua família linda. Deus te abençoe. Francisco. Ah, que lindo, Francisco. Obrigada. Que gentileza. Muito obrigada. Tá vendo? Ó, o Francisco comprovando que é a mesma pessoa no microfone e fora. Porque tem um monte de gente que fala, né? Deve ser tudo nojento. Dá nem bola. Imagina, gente, eu sou uma grossa do interior do Rio Grande do Sul, gente. Não tem nem como fazer fina. Roberta, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Dava pra ficar conversando aqui horas e horas. Imagina, foi muito obrigada. bom o papo. A gente tenta Adorei. deixar o profissional confortável aqui pra falar de tudo um pouco. É o famoso papo de boteco aqui no Talentos da Band. Obrigado, Vocês viu? conseguiram, arrasaram. Obrigada, pessoal. Beijo, Valeu. Roberta, obrigado. Valeu, um Obrigadão, beijo, até bom mais. finzinho de ano. Valeu, tchau. E nós